Bom, Luiz Arthur Nogueira, o Lula falou na cadeia de rádio e TV. Ah, tá? Vamos falar coisa que susto. aqui. Depois, ele falou na cadeia de rádio e TV. Ele se sente muita vontade ali na cadeia de rádio e TV. Que ele ia ser responsável, que é democrata, que o Bolsonaro é genocida, que os índios estão uma merda, que o fascismo tomou conta e que ele vai manter a responsabilidade fiscal. E aí a gente vê essa notícia. A dívida pública federal subiu 2,25% em junho, na comparação com o mês de maio desse ano de 2024, totalizando 7,7 trilhões de reais, uma alta de quase 156 bilhões de reais no período. Além disso, a dívida pública brasileira chegou a 77,84% do PIB no mês passado, o maior nível desde novembro de 2021. Em valores, a chamada dívida bruta do governo geral, que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais, ficou em 8,691 trilhões de reais. O que significa isso? É uma notícia banal? É uma notícia grave? Corram para as colinas? O que nós devemos fazer? É grave, Pavinato. Se você deve mais de 8 trilhões de reais num contexto em que você não para de aumentar as receitas e ainda assim todos os meses você fica no vermelho, em primeiro lugar, essa dívida é explosiva. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Alguém pode dizer o seguinte, tá, mas os Estados Unidos também são um país endividado, o Japão também é. Qual é a grande diferença entre o Brasil e os países ricos? Qual é a grande diferença? Que a nossa dívida, ela é cara. O problema não é você ter dívida, isso vale inclusive para nós, pessoas físicas, para as nossas famílias. O importante não é a dívida que você tem, é quanto ela custa. Ah, a questão dos juros. Isso. Qual é a diferença? Estados Unidos se endividam com juros de 2%. Porque o povo sabe que ele vai pagar. Exato. É o famoso crédito na praça. Perfeito. Exato. E que crédito na praça pode ter o pinga? Um crédito caro, né? Como as pessoas desconfiam da capacidade do nosso governo de honrar o pagamento da dívida, o investidor cobra juros elevados, atualmente na casa de 10% ao ano. Acho que você fala da casa do cacique. Então, Pavinato, se você está perdendo o controle da dívida, ela não para de crescer e isso impede o Banco Central de reduzir juros, isso se torna uma dívida explosiva, impagável, que no final das contas cai no bolso de quem? De nós, contribuintes. Não. A Janja diria... Quem paga as suas empresas. Exatamente. É claro, nunca recai sobre nós. Olha que coisa... É realmente a gente parar para pensar, né? Você veja, o Brasil é governado pelo PT. O PT, ele fala assim, a eleição brasileira é democrática e soberana. Aí o mesmo PT fala, a eleição venezuelana é democrática e soberana. Logo, vamos fazer aqui lógica, né? Se eleição na Venezuela é democrática e soberana e eleição brasileira é democrática e soberana, logo, eleição venezuelana é igual a eleição brasileira. O que isso vai fazer com os juros? O Banco Central vai voltar a subir essa taxa, você acha? Corremos o risco. Ó, rimou, hein? Hoje a gente tem reunião do Copom, né? Hoje, terça-feira, ela termina amanhã. Provavelmente o Copom vai manter a atual taxa Selic em 10,5% ao ano. Agora, a grande dúvida é se o descontrole fiscal do governo Lula ficar cada vez mais evidente e incontrolável, o Banco Central, no limite, terá de subir juros para combater a inflação. Exato. Uau! E aí? Gisele, alguma palavra sobre isso? Eu fiquei chocada. Você sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, Luiz Arthur Nogueira, porque eu vejo o Lula reclamando, os juros é alto, tem que baixar juros. Mas você vai comprar título do Tesouro, mamãe, né? Eles pagam, o Tesouro
paga mais do que a taxa Selic. Sim. Porque é o único jeito que ele tem de convencer você, investidor, a comprar o título. Porque senão você não Apelar compra. para ganância. Exato. Então, assim, o estrangeiro fala o seguinte: quem compra grande parte do título público no Brasil? O Comprar estrangeiro. título público do Brasil não é a mesma coisa meio que pirâmide? Não Sabendo do Lula. É. É o Lula que é o presidente. Não vira um esquemão de pirâmide? É um risco, né? Assim, em tese, o título público deveria ser o investimento mais seguro de um país. Por quê? Porque se o governo vier a dar um calote num título público, aí é porque o país quebrou. Então espera-se que isso não ocorra. Agora, o estrangeiro não é bobo. Ele olha as contas públicas do Brasil. Elas estão cada vez mais no vermelho. Para ele financiar o nosso endividamento, ele diz o seguinte: olha, só compra o seu título se você pagar uma taxa de juros cada vez maior. Por isso que não adianta pegar o Banco Central pela goela e falar assim, reduz os juros, porque o Banco Central, na verdade, ele não manda na taxa de juros. Quem manda é o mercado financeiro. Quem diz quanto é a taxa de juros é o investidor que financia o nosso endividamento. Por isso que quanto maior a nossa dívida, pior para a taxa de juros. Posso fazer uma pergunta para o Luiz? Luiz, me diz uma coisa, admitindo que, por exemplo, o país tenha quebrado, foi o que aconteceu com a Argentina. Isso. Qual é a alternativa para aqueles investidores que sabem que não vão ter condição de receber? É vender para aquilo que são chamados os fundos abutres? Isso, exatamente. Mas qual é a alternativa? Por exemplo, o Brasil quebrou, não está mais. O que os investidores Não, por podem fazer? exemplo, Podem pegar pedaço do o investidor, território, coisa do gênero? quando o Chaves ascendeu ao poder, estatizou tudo, todo mundo perdeu tudo. Algum abutre comprou? Provavelmente não, né? No caso da Argentina até compraram, mas eles compram assim pagando 1% do que vale aquele título. Quer dizer, você perde tudo, Suano. Respondendo a tua pergunta, o risco que você tem quando você compra um título público é daquele governo dar o calote. Então, por exemplo, hoje alguém compraria um título público da Venezuela? Mesmo que ela te oferecesse 1000% de juros ao ano, se arriscaria? É a ganância, a maldita ganância. Talvez sim, talvez não. Né? Então, por isso que para você convencer alguém a comprar algo que não tem credibilidade, você oferece juros cada vez maiores. E esse é o risco do Brasil. Por isso que a gente fala que todo dia precisa cuidar das contas públicas. Porque quando o governo não faz isso, ele perde credibilidade, a contrapartida é pagar cada vez mais juros e, no limite, quem financia os juros altos somos nós, contribuintes brasileiros. Uma coisa, né, Luiz, que você citou aí, que é muito importante, né? A dívida pública é estratosférica, chegando em patamares que a gente nunca viu, maiores até do que no ápice, né, da pandemia. Sim. E o governo batendo recordes de arrecadação. Recordes de arrecadação. Graças a 13, 14, 15 medidas de aumento de carga tributária aí pelo ministro Haddad, né?